Então, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de período intertestamentário aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Nós estamos na segunda parte da nossa aula sobre instituições, grupos e movimentos judaicos. Na verdade, no nosso curso, nós estamos na 8ª aula, mas nesse assunto nós estamos na segunda parte. Você deve lembrar que até então nós estávamos tratando sobre a questão histórica. Então, na aula passada, nós começamos a falar sobre essas instituições e grupos e movimentos. Por exemplo, falamos na última aula sobre os fariseus e saduceus. Hoje nós vamos continuar falando sobre esses movimentos e como eles têm uma relevância grande para a nossa interpretação do Novo Testamento, por eles a gente perceber como se formaram esses grupos dentro do período intertestamentário. Então, que Deus nos abençoe, nos dê graça para essa aula. Agora nós vamos falar especificamente sobre o grupo dos essênios, que também é conhecido como a comunidade dos manuscritos lá do Mar Morto. Quando a gente ouve sobre Qumran, por exemplo, você nos seus estudos aí de teologia, muito provavelmente você já ouviu esse nome, os manuscritos de Qumran ou os manuscritos do Mar Morto. E as pessoas falam tanto sobre isso, mas a gente precisa entender o que significa de fato o que é Qumran, o que são os manuscritos do Mar Morto, né? E o que os essênios têm a ver com tudo isso. Bom, quem eram os essênios? Ou que comunidade era essa? Eles eram um grupo sacerdotal sectário, então isso é bom a gente lembrar. Eles tinham um formato tipo uma seita que se retirou para o deserto para estudar a lei e ali se preparar para a vinda do Senhor. Então eles entendiam que o Senhor estava voltando, que o Messias, o Senhor, haveria de chegar. Então eles se retiraram para uma comunidade afastada, bem no deserto, e nisso eles estavam ali simplesmente esperando o Senhor voltar. E viviam nessa comunidade com leis muito austeras, ou seja, eles viviam de uma forma muito ascética, muito separada do restante do mundo e tentando buscar práticas de purificação e tudo isso. A comunidade central, ela ficava ali em Qumran. Ela foi estabelecida por volta de 130 a.C., sob a liderança de alguém chamado Mestre da Justiça. A gente fala assim sobre o Mestre da Justiça porque ele é citado várias vezes quando se fala quando se lê nos manuscritos de Qumran. Contudo, nem todos os essênios viviam em Qumran. É bom a gente lembrar disso. A gente não pode simplesmente equiparar a ideia de que essênio é igual a Qumran, no sentido de que todo essênio vivia em Qumran. Não, eles tinham outras comunidades. A que nós temos mais conhecimento é a comunidade de Qumran. Outras fontes se referem aos essênios também em outros campos e vilas, outros lugares ali daquela região. A partir da conclusão de que os essênios foram quem escreveram os rolos descobertos em Qumran lá em 1948, a maior parte do que se sabe sobre eles vem dos rolos. Porque esses rolos foram encontrados, lá nesses rolos não tinham somente manuscritos da escritura, também havia manuscritos sobre como aquela comunidade vivia, sobre as regras daquela comunidade, regras para aceitação das pessoas, expulsão e tudo isso. Então, o quanto mais se sabe sobre os manuscritos, aí se sabe sobre os essênios. É dessa fonte de onde se sabe mais sobre a vida essênia. Quais eram os ensinos dos essênios? Primeiro, eles viviam comunitariamente, ou seja, eles viviam nessa comunidade em aliança com Deus e um com o outro. Eles entendiam que eles estavam ali para agradar a Deus e viviam nessa comunidade também para servir um ao outro. Eles mantinham uma pureza ética. Lembra que eu falei sobre eles serem ascéticos, né? E bem ritualística também. Eles buscavam essa pureza e não necessariamente como algo de uma purificação para se mostrar santo e tudo isso. Não, a gente tem que também ter um pouco de boa vontade quando a gente pensa sobre esses homens de Deus, que eles estavam buscando a santificação. Obviamente não estavam buscando a forma mais correta, eles se separaram das pessoas,
mas eles buscavam essa pureza ética e ritualística na crença de que eles eram o verdadeiro Israel. O problema, o fato de eles serem sectários é porque eles entendiam que eles eram o verdadeiro Israel, que o restante de Israel estava totalmente corrompido. Então eles viviam o último estágio da história, como se eles entendessem que agora, escatologicamente, acabou ali com eles, o Senhor vai voltar, e então eles viviam sob essa luz. Eles criam que em breve Deus interviria decisivamente contra o mal que havia no mundo. Você tem que pensar da perspectiva do judeu. Eles tinham uma terra, eles tinham um templo, eles tinham um reinado, eles tinham tudo nas mãos. Até que os tempos foram passando, os exílios vieram, o povo de Israel foi se dispersando. Então eles viam o mundo de uma forma muito negativa, no sentido de que tinha acontecido muitas coisas ruins com os judeus. Então, nesse sentido, eles achavam que Deus haveria de intervir, ele estava para intervir em breve, eles estavam ali somente esperando isso acontecer. Eles eram os fiéis filhos da luz, como tem escrito lá, preparados para se juntarem a Deus na sua abordagem vitoriosa sobre os filhos das trevas. Então também essa visão maniqueísta, né? Tinha os filhos da luz, que eram eles, os filhos das trevas, e eles estavam ali nessa batalha contra os filhos das trevas. Eles esperavam a vinda de um profeta e de 2 messias. Eles estavam ali esperando a chegada desses personagens na sua história da redenção, né, deles. Esse foco escatológico ele era dado para a comunidade por esse chamado mestre da justiça, provavelmente o fundador da seita e certamente o seu líder mais influente, porque ele é citado várias e várias vezes nos manuscritos. Embora o mestre da justiça tenha sido morto pelo sacerdote maldito, suas interpretações dos livros do Antigo Testamento moldaram toda a perspectiva hermenêutica da comunidade de Qumran. Então, o mestre da justiça deixou uma perspectiva hermenêutica, uma perspectiva interpretativa acerca do Antigo Testamento. E foi essa interpretação dele, deixada pela sua própria tradição, que moldou a forma como essas pessoas, né, dessa seita, dos essênios, passaram a olhar para o Antigo Testamento. Então aqui, para que a gente tenha uma pequena ideia do que aconteceu naquela época, você tem aqui algumas cavernas em que foram encontradas, né? A caverna 3, 11, 1, 2, elas são chamadas assim, né? Caverna 1, caverna 6, caverna 5, enfim. Aqui na caverna 3, né? Você pode ver aqui que foram encontrados tesouros escondidos. Aqui foi encontrado o tesouro, o rolo do templo e também um rolo sobre o livro de Salmos. Aqui na primeira caverna havia 2 rolos de Isaías e o maior depósito das obras da seita, certo? Então ali foi encontrado aquele manual da disciplina que foi falado, o rolo da guerra, né, que falava sobre essa guerra dos filhos das trevas com o filho da luz. Também alguns comentários em Abacuque e o governo messiânico, ok? Aqui nessas cavernas mais ao sul, aqui era o maior depósito de manuscritos, então tinha fragmentos de mais ou menos 400 obras, incluindo pedaços, né, partes de todo o Antigo Testamento, né, todo o livro do Antigo Testamento, com a única exceção de Esté, e também alguns fragmentos dos apócrifos e dos livros pseudepígrafos. Então você tem aqui. Então nessas cavernas foram encontradas muitas coisas, tá? Então vendo aqui de uma perspectiva mais ampla, né? Você tem aqui o Mar Morto e aqui ao norte você percebe que foi o lugar onde muitas dessas cavernas foram encontradas, especificamente aqui nesse espaço aqui do mapa. Ainda falando sobre os essênios, a gente precisa falar sobre as suas organizações e práticas. O que eles faziam? Primeiro, alguns rolos, certos rolos, por exemplo, o manual da disciplina que foi encontrado, ele descrevia a organização e as práticas do grupo. E nisso a gente tem que pensar, por exemplo,
que era uma comunidade muito organizada, muito ritualística, muito nesse sentido, né, litúrgica, porque apesar de viverem naquela época, mas eles queriam seguir uma disciplina muito específica. Então eles escreviam livros, né, um manual de disciplina para aquela comunidade. Então perceba que realmente eles tinham uma organização, né, uma corporação, vamos dizer assim, bem específica. A comunidade era organizada então em uma hierarquia, certo? E essa hierarquia ela era dominada pelos sacerdotes. Então até mesmo dentro do grupo dos essênios, os sacerdotes tinham esse peso, né, de poder. Então havia essa hierarquia, ok? Então uma corte suprema ela era composta tanto por sacerdotes quanto por leigos, e essa corte suprema guiava a vida da comunidade, como se fosse o órgão de poder, de jurisdição, né, de juízo, de governo sobre aquelas pessoas. Era essa corte suprema que envolvia tanto sacerdotes como pessoas leigas. A comunidade se reunia nessas assembleias dos muitos, né, Assembleia dos Muitos, assim chamada, para discutir sobre questões importantes. Então, se havia alguma questão importante dentro da comunidade, havia uma sessão, lugar onde isso seria tratado. Cada membro podia falar, mas somente em ordem do nível estabelecido pelo concílio. Então, era algo democrático, mas ao mesmo tempo se levava em consideração a idade de cada um e aquilo que foi estabelecido por aquele concílio. A disciplina dentro da comunidade era severa, certo? Então, o que acontecia? Havia penalidades por infrações maiores e menores contra os padrões da comunidade. Isso era claramente delineado e posto em prática. Se alguém fugisse da linha, se alguém seguisse fora da disciplina que eles estavam colocando, então essa pessoa sofria suas penalidades. Um supervisor dirigia os assuntos financeiros, então tinha uma espécie de tesoureiro também, e atribuía tarefas requeridas para as operações diárias da seita. Ele não era parecia não somente um tesoureiro, mas um gerente ali, mais ou menos, das tarefas que eram necessárias de cada um. Como eles viviam numa comunidade autossubsistente, eles precisavam dessa organização para que pudessem sobreviver. Então, a comunidade mantinha propriedade em comum. Então, como eu falei, as pessoas dividiam, né, compartilhavam tudo. E eles desdenhavam assim da riqueza e das distinções baseadas na riqueza. Como eles estavam fugindo da helenização, que tinha muito dessa questão do luxo, né, do chamar a atenção, eles estavam buscando uma comunidade austera, separada, e nisso poderem se mostrar como mais santos também, porque eles achavam que o restante estava tudo perdido. Então, eles desdenhavam das distinções que as pessoas faziam acima a partir da riqueza. Então, essa distinção de rico e pobre, mais rico, mais pobre, eles desdenhavam disso, porque eles compartilhavam do que tinham, né? Eles praticavam 2 ritos em comum, que era uma refeição compartilhada e alguns banhos rituais. Alguns desses banhos diziam respeito ao banho que os escribas da comunidade tomavam quando eles iam escrever o nome de Deus, né, no Antigo Testamento, quando eles iam escrever o tetragrama, né, Yahweh. Quando eles iam escrever isso, o que eles faziam? Eles paravam a pena, iam lá, tomavam um banho ritualístico, voltavam, e aí eles poderiam escrever o nome de Yahweh. E aí, se aparecesse de novo, ele parava, deixava a pena, voltava lá, tomava seu banho. Então, tudo era muito ritualístico para todas as coisas. Bom, de acordo também com muitas fontes, os essênios praticavam o celibato, mas Joséfo sugere que alguns essênios eram casados. Então, isso aí fica um pouco em aberto aí pelos historiadores. Os candidatos à admissão na comunidade, eles encaravam um período de 2 a 3 anos, então percebam que não era fácil ser um essênio, né, de exames, instruções e disciplina. Um supervisor examinava cada membro inicialmente, cada candidato, né, inicialmente. Então, a princípio, as posses desse candidato eram estritamente separadas para posses da comunidade. Não era mais somente
de uma pessoa só, mas agora da comunidade. Ele também não poderia participar em alguns dos ritos dentro da comunidade. Ele estava dentro, mas não estava dentro completamente, mais ou menos essa ideia. E novos candidatos eram integrados à comunidade em estágios, para só depois fazer parte do grupo. Então alguns queriam fazer parte, mas por estágios eles tentavam ser treinados, né, para chegar a essa ideia de serem essênios ou aqueles do manuscrito do Mar Morto. Bom, vamos falar agora sobre os rolos ali do Mar Morto, né? O que eram esses manuscritos, como se tratava sobre toda essa questão. Bom, os rolos eles foram copiados e estudados em Qumran e eles foram encontrados em um refúgio em numerosas cavernas, como a gente já falou no último mapa, que perfurava os penhascos íngremes ali à beira do Mar Morto. Então foram encontrados assim meio que por acaso. Possivelmente eles eram colocados ali para proteção na chegada, no caso, do exército romano durante a primeira revolta dos judeus, como se eles meio que sentissem um medo de serem perseguidos, e nessa perseguição eles terem todo o seu trabalho, né, o trabalho de muitas décadas, né, muito trabalho ali na produção desses manuscritos. Eles estavam com medo de perder tudo isso. Então meio que eles esconderam, não somente para esconder, mas para proteger esse material. Entre eles, especificamente aqui, os numerosos rolos e fragmentos encontrados em uma dúzia de cavernas de 1947 em diante, hoje são conhecidos como os manuscritos do Mar Morto. Então eles começaram a ser encontrados ali em 1947 e se estendeu aí algum tempo ainda de escavação ali, tudo isso, e eles são conhecidos hoje como os manuscritos do Mar Morto. Alguns manuscritos estão virtualmente intactos, por exemplo, o livro de Isaías. Inclusive, há uma forma de buscar o livro de Isaías, de olhar para esse manuscrito de Isaías na internet. Você pode pesquisar lá, colocar manuscrito do Mar Morto, Isaías, para que você possa mesmo navegar como se você mesmo estivesse ali pegando no livro de Isaías ali, que foi encontrado em Qumran, e ele estava praticamente intacto, ele estava completo praticamente. Segundo o livro de Esther, somente o livro de Esther é que não está presente no material do Antigo Testamento. Todo o restante dos livros do Antigo Testamento está presente. Nem todos estão ali completamente, mas estão presentes. Outros rolos contêm interpretações de livros proféticos, como Naum e Abacuque. Também escritos judaicos não canônicos também estão entre os documentos, então os pseudepígrafos, os apócrifos, bem como também os documentos sectários, né, que ordenavam a vida ali da comunidade, como a gente já falou. Esses rolos trazem um tesouro para a erudição bíblica, e realmente, né, que ainda está para ser completamente explorado. Interessante sobre essa época, sobre essa situação, é que esses manuscritos, alguns deles foram até mesmo assim comercializados, assim, até que fosse feita de fato a descoberta da real importância, do real valor dessa descoberta. E isso faz também de Qumran ser uma das maiores, se não a maior descoberta arqueológica, né? Que traz falibilidade, mostra a infalibilidade da escritura, mostra a preservação da escritura, porque você percebe ali como a palavra de Deus foi preservada durante anos, e depois encontrado o manuscrito de Isaías. Se você pega e compara esse manuscrito de Isaías com os manuscritos que as pessoas tinham em mãos, o manuscrito de Qumran, ele é um dos mais antigos e ele está bem semelhante ali com os outros manuscritos de Isaías, do qual se tira como fonte. Então é um tesouro riquíssimo. Qumran ainda tem muito para ser explorado dentro desses materiais, mas só para que a gente tenha uma ideia geral do que aconteceu ali. Então vamos falar agora sobre os zelotes.
as datas de existência ali, algumas possibilidades em que em que se pode ter surgido os zelotes. Primeiro, pode ter sido ali uma das possibilidades é durante o reinado de Herodes o Grande, cerca de 37 a.C. Uma outra possibilidade é que eles surgiram durante a revolta ali contra Roma em 6 depois de Cristo. Ou outra possibilidade é que eles remontam os Hassidim, aqueles separados sobre os quais nós falamos na última aula, ou aos Macabeus, cerca de 168 a.C., e também o seu desaparecimento certo ocorreu ali por volta de 70 a 73 depois de Cristo, com a conquista romana sobre Jerusalém. O nome dos zelotes vem à sua ideia de zelo religioso, por eles serem zelosos da sua própria religião. Então era um zelo extremo, né, extremado, e por isso eles eram assim conhecidos. A origem, de acordo com Joséfo, os zelotes iniciaram com Judas Galileu, filho de Ezequias, que liderou uma revolta em 6 depois de Cristo por conta de um censo feito com propósitos tributários, né, com propósito de arrecadação de impostos. O segmento da sociedade que dizia respeito aos zelotes era uma ala extrema dos fariseus. Era um pessoal que estava ali extremamente revoltado com a situação e eles queriam uma reforma de tudo isso. As crenças, né? Quais eram as crenças dos zelotes? Primeiro, semelhantes aos fariseus, com a seguinte exceção: eles acreditavam fortemente que somente Deus tinha o direito de governar sobre os judeus. Então havia um patriotismo e uma religião que se tornavam completamente inseparáveis. Eles não aceitavam que houvesse outro domínio sobre o povo de Israel que não fosse do próprio Deus. Então, na ideia deles, o povo de Israel ser dominado pelos romanos, pelos gregos, pelos babilônicos, não, isso é um absurdo. Na verdade, o povo judeu deveria se revoltar para buscar o seu próprio domínio. Então, eles criam que a obediência total, ou seja, a ideia de que, apoiada por medidas físicas e drásticas nesse sentido, deveria ser aparentemente diante de Deus e tiraria a era messiânica, ou seja, a sua obediência deveria ser somente a Deus e qualquer obediência ao Estado, né, que não fosse do Estado de Deus, do Estado judaico, seria completamente inadmissível. Então eles eram fanáticos na sua fé judaica e na sua devoção à lei, até o ponto do martírio. Se fosse necessário, por eles serem extremados, eles poderiam ir até o martírio, até morrerem por essas causas que a gente tem falado aqui. Então, algumas referências bíblicas sobre os zelotes. Você pode perceber lá em Mateus 10, versículo 4, Simão o Zelote, né, um dos apóstolos aqui, Judas Iscariotes, que foi o traiu. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não torneis rumo aos gentios, nem entreis em cidade dos samaritanos, ali em Mateus 10, 4 até o versículo 5. Também você tem Marcos 3, Lucas 6, Atos 1, também são citações ali, mas todas elas se referindo a esse Simão, o Zelote. Bom, algumas atividades dos zelotes. Primeiro, eles se opunham extremamente ao governo romano sobre a Palestina. Então, eles eram uma oposição ferrenha e completamente clara da parte deles de que eles não aceitavam o governo de quem quer que fosse sobre o povo judaico. Eles se opunham também extremamente à paz com Roma. Eles achavam que não se devia ter paz com esse povo dominador. Recusavam-se a pagar impostos, e isso aqui é bem importante a gente perceber, porque quando se vai ao Senhor Jesus Cristo, uma passagem que até que a gente vai já falar sobre ela, mas quando se pergunta se deve se pagar tributo a César ou não e tudo, na verdade eles estavam querendo também meio que dar uma em Jesus Cristo para que ele pudesse talvez ser pego naquilo e ser considerado um zelote que achava que não deveria pagar os impostos. Então os zelotes achavam assim, e os que acusavam Jesus Cristo queriam acusá-lo de ser um zelote também.
Bom, eles demonstravam-se também contra o uso da língua grega na Palestina. Para eles deveria se usar o hebraico, o aramaico, mas não a língua grega, porque a língua grega era a língua do povo dominador, né? Ou do que já foi dominador. Eles não aceitavam também. Eles se engajavam num terrorismo contra Roma, então eles tinham algumas atividades terroristas mesmo, assim, né? De vandalismo e tudo isso. E outros também com que eles discordavam politicamente também agiam de forma terrorista também. Sicaria ou assassinos, né, eram um grupo zelote extremista que cometia atos de terrorismo contra Roma. Então eles faziam esses atos de terrorismo baseados na sua religião, nada muito diferente do que a gente tem hoje até. Por último, nós precisamos falar sobre os herodianos. Qual foi a data de existência deles? Bom, eles existiram durante os tempos da dinastia herodiana, que iniciou com Herodes o Grande em 37 a.C. Então eles viviam ali durante aquela época. O seu desaparecimento é um pouco incerto, não se sabe exatamente quando foi que desapareceram os herodianos. O seu nome era baseado em seu suporte aos governantes herodianos. Então, obviamente, os herodianos apoiavam aqueles que eram de Herodes. A sua origem também não se sabe exatamente. Os segmentos da sociedade, isso é importante, eles eram ricos, judeus politicamente influentes que apoiavam Herodes Antipas ou qualquer descendente de Herodes o Grande como governante sobre a Palestina. Então, era mais ou menos uma espécie ali de aristocratas, né, que apoiavam os que estavam no poder, os que descendiam de Herodes. Então, Judeia e Samaria estavam sob os governantes romanos nessa época, é bom a gente lembrar, e os herodianos apoiavam aqueles lá que estavam no poder. As crenças, eles não eram um grupo tanto religioso, mas um grupo mais político, especificamente, e provavelmente a sua membresia era composta por representantes de perspectivas teológicas variadas. Não era uma questão muito teológica ou religiosa, era mais uma questão política que unia os herodianos. Algumas referências bíblicas, e uma bem importante, está em Mateus capítulo 22, de 5 a 22. Vou ler até do 15 ao 17 para a gente ter uma ideia. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra, surpreenderiam o Senhor Jesus Cristo. E enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdade e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Lembre-se de que Herodes, ele estava ali, mas ele estava sob o serviço de Roma, né? Ele estava servindo ao Império Maior. Então, os herodianos, eles defendiam o Estado romano porque eles defendiam Herodes. Então, era mais uma questão ali de defesa política do que estavam na situação ali, no poder. E eles chegaram para Jesus Cristo para ver se Jesus Cristo caía na deles, no sentido de que se Jesus Cristo falasse que não se deveria pagar tributo a César, então eles estavam cometendo um crime. Então, por conta desse motivo, é que eles tentaram ali pregar uma armadilha, né, com relação ao Senhor Jesus Cristo. Não conseguiram. Jesus Cristo deu uma resposta maravilhosa e disse: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, né? Para que houvesse uma separação aí entre igreja e Estado, né? O Estado tem a sua esfera de poder, a sua esfera de soberania, e a igreja tem a sua esfera de soberania, se a gente quiser aqui tratar termos mais, como se diz, caiperianos, né? Bom, Marcos 3, 6, 8, 15, 12, 13 a 17 também cita ali os herodianos. As suas atividades, eles apoiavam Herodes e a dinastia herodiana, eles aceitavam a helenização. Obviamente, a helenização era aquela influência grega que estava ali naqueles, embora fosse sob domínio romano, mas a helenização continuava e eles estavam ali apoiando, eles aceitavam isso. E eles também, obviamente, aceitavam o governo estrangeiro. Então, se a gente quiser colocar aqui num contínuo aqui, a gente vai ter no espectro, de um lado, os zelotes, que eram completamente opostos
ao Império Romano, né, a uma dominação que não fosse judaica do povo judeu, e do outro lado os herodianos, que era um povo que estava completamente a favor ali desse governo, porque também tinham suas vantagens políticas nisso tudo. No meio aí haveria os fariseus e saduceus, talvez os saduceus um pouco mais inclinados também aos herodianos, um pouco mais inclinados à aristocracia, os fariseus um pouco mais inclinados aos zelotes, né? Também eles aceitavam, mas não aceitavam tão bem assim o domínio romano. Então, enfim, para que a gente tivesse uma ideia aqui desses outros povos, desses outros movimentos, e a gente pudesse ter uma clareza sobre qual é o significado deles no Novo Testamento. Então, que Deus nos abençoe, espero que você tenha gostado dessa aula, que Ele tenha nos ensinado e que isso faça diferença realmente quando a gente olhar para as páginas do Novo Testamento agora e perceber qual é a origem, o que eles fazem de diferença, esses grupos, para a nossa interpretação. Então, até a próxima aula.